Bem-vindos ao primeiro vídeo da playlist Poder da Ação. Eu sou Lani Cian e eu sou ministrante oficial do livro Poder da Ação do Dr. Paulo Vieira. Hoje eu vou falar um pouco sobre acorde. E acordar para quê? Por que o autor ele colocou esse capítulo acorde? E pensando que nós nascemos para uma vida abundante, isso é bíblico, né? Tá lá na Bíblia que nós nascemos para uma vida em abundância, para termos alegria. Por que muitas pessoas hoje elas não conseguem viver em alegria, em abundância, em plenitude? Nós crescemos e à medida que nós fomos crescendo, nós fomos acreditando em coisas que os nossos pais ou as pessoas que nos criaram foram colocando na nossa cabeça, digamos assim. O que nós fomos aprendendo, todos os aprendizados que nós tivemos. Então, de repente, eu aprendi que é difícil ganhar dinheiro, que eu tenho que matar um leão por dia, que dinheiro não dá em árvore, tá? Ou eu aprendi que homem não presta, que mulher não presta, que para ter sucesso é preciso ter dinheiro. Foram coisas que eu fui aprendendo do 0 aos 8 anos e isso formaram as nossas crenças. Então imagina que existe um rio e de um lado desse rio é o lado da escassez e do outro lado do rio é o lado da abundância. A pessoa que cresceu com determinadas crenças de escassez, ela vai ter mais dificuldade de atravessar esse rio, a menos que ela mude o mindset dela. Então, o lado do rio da escassez é o lado onde... Sabe aquela pessoa que já acorda mal, que acorda reclamando e não precisa nem abrir a boca para reclamar, como eu digo, né? Só de tu tá... É uma reclamação. E imagina aquela pessoa que ela já acorda e yes, mais um dia, que maravilha, hoje vai dar tudo certo para mim. Consegue perceber a diferença dessas duas pessoas? E muito disso faz parte da nossa criação. E aí a pessoa quer prosperar, quer atravessar o rio e ir para a margem da abundância. E no rio tem enchentes, impedimentos, barragens, pedras, pontos mais altos, pontos mais baixos. E a pessoa vai indo, vai tentando atravessar esse rio. E quando chega um desafio, a pessoa desiste, volta para a margem da escassez. E é assim na nossa vida. Então, quantas vezes tu já tentou fazer algo e parou no meio do caminho porque as objeções que a vida te colocou te fez tu desistir no meio do caminho? Agora eu quero falar um pouco sobre o que é normal e o que é comum. Hoje em dia, nós estamos normalizando situações que são comuns. Por exemplo, vou contar um pouquinho de mim. Quando eu era jovem, eu tinha o costume de beber. E eu não conseguia me divertir, não conseguia me conectar com pessoas se eu não bebesse. Eu ia numa festa, eu ia numa reunião, tinha que tomar uma cervejinha, alguma coisa, para me soltar. Naquela época, eu achava isso normal. Hoje eu já entendo que isso não é normal, que era uma crença que eu tinha, porque cresci num meio onde tinha bebida liberada e eu achei que aquilo fosse normal. Hoje que eu deixei de beber, para mim o normal é não beber e me comunicar com as pessoas de uma forma natural. Hoje eu não preciso disso, então hoje eu consigo enxergar. Então muitas pessoas elas têm essa dificuldade de ver, né? Preciso ter consciência para enxergar as coisas. E vou contar uma história de um pai de família, de um dia normal para uma pessoa, mas a mesma pessoa em duas situações diferentes, para te diferenciar o que é comum do que é normal. E esse pai de família, ele saiu de casa cedo para trabalhar, chegou no trabalho, trabalhou seu dia, saiu às 6 da tarde e quando ele sai, ele decide passar por algum barzinho. E passou por um barzinho, parou, fez amigos no bar, pagou rodada de cerveja, se sentiu o cara, se sentiu importante, se sentiu validado. Saiu daquele bar, foi em outro bar. Depois ele chega em casa, por volta das 8, 8h30. E quando ele chega em casa, ele vê o filho jogando videogame.
O filho olha para ele e volta a se focar no videogame. E ele pensa, vem uma voz na cabeça dele que diz, o teu filho de 13 anos não te cumprimentou direito, o que é isso? E ele pensa, ele fala para aquela voz, diz, isso é normal, jovem é assim hoje em dia, eles estão muito conectados no play e é isso que eles querem. E aí ele segue pela casa e esbarra pelo filho pequeno. E o filho pequeno vem brincando, bate nele e não dá bola pra ele. Como se já tivesse visto ele. Poxa, ele tá chegando em casa. E aí veio aquela voz de novo e diz assim, mas o teu filho pequeno, ele esbarrou em ti e não te deu um beijo, não te deu boa noite, papai. E ele fala pra aquela voz, fica quieta, voz. Isso é normal. Quando ele vai, ele esbarra com a filha adolescente. E a filha vem no celular, esbarra nele e diz pra ele, ô pai, vê se me erra, que é isso? E a voz fala pra ele novamente, tá, e essa é adolescente. Que é isso? Tua filha nem bola, nem falou contigo? E ele pensa, aquela voz fala aquilo pra ele e ele pensa, isso é normal. Vai pra cozinha. Tem um prato de comida no micro-ondas esperando por ele. Ele põe para aquecer. Come sozinho. Organiza as contas, ele traz uma pasta e organiza as contas. Do lado direito ele coloca as contas que ele vai conseguir pagar. Do lado esquerdo ele coloca as contas que ele vai ter que deixar para pagar no mês que vem. E vem aquela voz novamente e lembra ele que ele tem uma família, mas ele está jantando sozinho e que ainda metade das contas ele não vai conseguir pagar. E o que ele responde para a voz? Isso é normal. Metade dos brasileiros estão endividados. Cala a boca, voz, isso é normal. Depois eu dou um jeito. Termina de jantar, vai pro quarto, a esposa já está no quarto, olhando a sua TV, não fala com ele direito. Ele vai pro banho, deita, cada um vira pro seu lado. Ele liga, segue na TV, assiste filme, outro filme e vai até tarde. Vai dormir tarde e no outro dia tem uma dificuldade enorme para acordar. O despertador toca e quando toca ele já sente que acorda atrasado, já acorda com aquele mais um dia. Sai correndo, antes de sair pega café, pão com manteiga e lá vem aquela voz dizer para ele, veja se isso é café da manhã. E ele diz, não enche o saco, voz, isso é normal. Vai pro trabalho, saiu atrasado, teve problema no trânsito, trancou, foi trancado, chegou no trabalho, ficou no celular, ficou meia hora no celular, até ele decidir começar a trabalhar e ter mais um dia. Quando chega às 6 horas da tarde, ele vai embora com a mesma rotina. Agora eu vou te contar a mesma história vivida de uma forma diferente. E esse pai, esse homem, sai do trabalho às 6 da tarde e ele consegue 6h30 estar em casa. Ele terminou de trabalhar e disse, uau, consegui, que dia incrível, tô indo para casa. E ele chega em casa e o filho está no play. E quando ele abre a porta e o filho que estava no play olha que o pai chegou, ele diz, galera, tô saindo porque meu pai chegou. E ele termina o jogo, corre em direção ao pai, abraça, beija e diz, pai, que bom que tu já tá em casa. E vem aquela voz na cabeça e diz, isso é normal. Esbarra pelo filho pequeno que vem brincando com um dinossauro e o filho escala ele, dá um beijo e diz, pai, que bom que tu já tá em casa. Que ótimo. E aí ele conta como é que foi o dia na escolinha. A filha ouve o burburinho de que o pai chegou em casa, a movimentação, e vem até onde eles estão. E dá um beijo, pai, que bom que tu chegou, quero te contar, eu fui bem na prova. E vem a esposa, recebe o marido em casa, com um beijo e um abraço, e os 3 filhos ali na volta. Isso é normal. Isso é normal
ter uma família e ter amor em casa. Eles vão para a cozinha, prepararem uma refeição juntos, conversando. O filho conta que não foi tão bem em uma determinada prova e ele fala: filho, tu vai ir melhor, na próxima tu vai ir melhor. O que está faltando? Existe conversa nesse lar, isso é normal. À noite, depois de jantar, eles colocam os filhos na cama e vão lá, dão um beijo em cada um deles para desejar uma boa noite. Depois disso, o casal vai para o quarto e decidem dormir cedo. Outro dia, ele acorda antes do despertador tocar, junto com a esposa, e conseguem ir para a academia cedo. Ele ainda volta para casa, faz o café da manhã e se prepara para sair para trabalhar. E quando ele chega no trabalho, ele chega feliz. Isso é normal. Consegue perceber que existem situações em que as pessoas estão achando que o que é comum, porque a maioria está fazendo, está se tornando normal? E essa é a realidade de muitos. Então a pergunta é: para que tu precisa acordar? O que tu estás vivendo como normal, coisas que somente são comuns? Se tu gostou desse vídeo, vou te convidar a seguir e a compartilhar o vídeo para quem tu creia que possa interessar. O meu nome é Lani Cian